Vou direto ao assunto. Urna eletrônica é segura? É isso aí, pessoal. Começando mais um Cortex Podcast. E antes de a gente começar a bater o nosso papo, eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, o seu comentário nesse episódio, né? Ativa o sininho também, apesar de que a gente sempre deixa lá no nosso Instagram avisando que tem vídeo novo toda semana, certo? Então, segue a gente também nas redes sociais para você não ficar de fora dos nossos conteúdos aí, que ajuda a gente a expandir o nosso Cortex Verso. Eu quero já, antes de apresentar nossa mesa, agradecer a nossa equipe técnica Felipe Domingues. Eu sou Ronaldo Fogueral e ao meu lado, Sérgio Viana. Valeu, Ronaldo. Olá, pessoal. Boa tarde, boa noite, bom dia. Quem vai ver essa entrevista, dependente do horário, né? Hoje a gente está com o Igor Inácio, chefe do cartório eleitoral, não só de Botucatu, né? A gente estava falando aqui de várias cidades da região. Itatinga e Pardinho também, né? Itatinga e Pardinho. São Manuel não faz parte? Não, São Manuel não. Botucatu e Itatinga e Pardinho. São Manuel é outra jurisdição. Legal. Prazer imenso estar aqui conversando com vocês, Seja bem-vindo, né? Aí. Incrível. Faz quanto tempo que você está no cartório já aí? Olha, no cartório eu assumi a Justiça Eleitoral em 2007. Então passamos de uma década já. Em Botucatu eu pisei aqui exatamente em novembro de 2009, também mais de uma década. E à frente do cartório, propriamente dito, né, como responsável pela unidade, em 2010. Então logo passamos a eleição de 2010, era a Jane que estava no cargo, ela passou, né, a bola, né, passou o bastão para que eu desse continuidade. Legal. E dali em diante só bucha. Mas eu acredito em mais alegria do que tristezas, viu? O Igor, ele já é a segunda vez que ele vem para o nosso canal, já conversamos, mas no nosso primeiro episódio você contou bastante sobre a sua história de vida e de uma outra função que você tem, que é chefe dos escoteiros também. Exato. Né? Só que hoje a gente vai falar de uma coisa que está muito em alta, né? Que é o processo eleitoral. Ano eleitoral é assim. O ano eleitoral deve ser muito requisitado a entrevistas e a bate-papos também, né, Igor? Com certeza. Primeiro que eu acho que eu tenho esse viés de falar. Eu acho que todo órgão público deveria sair das suas quatro paredes e ir para a comunidade, para quem efetivamente precisa dos serviços. Eu tenho um costume, fui visitar todas as escolas, né? Eu acho que parte da democracia vai se consolidar quando a gente tiver uma educação plena e pensando assim, a gente vai lá e tem esse diálogo com os jovens, né, estimulando e trazendo eles para a cidadania. E entrevistas são as mais variadas, né, para os mais diferentes canais. Aproveitando esse mote dos jovens, né, tá em alta entre vários candidatos aí, pré-candidatos, né? Tentar capturar esse público esse ano, tentar pegar o pessoal que nunca votou, vai votar pela primeira vez ou está iniciando, né, o pensamento político e, enfim, quer angariar isso. Como que tá isso no cartório? Os adolescentes, os jovens, eles estão indo mesmo? O pessoal também que não é tão adolescente assim, mas que está com situação irregular, tá tentando regularizar para poder votar? Como que tá isso? Sérgio, tem um fato curiosíssimo. Em janeiro era o pior índice da história de número de jovens inscritos. Só que aí a gente teve alguns eventos, festivais de música e tudo mais que divulgaram, influenciadores, e o próprio TSE falou, poxa, não é possível que essa juventude vai ficar de fora dessa, né? O pessoal está renegando toda a nossa história, tudo que foi vivido, para hoje a gente poder falar o que a gente pensa, o que a gente acredita, ter essa liberdade, né, de votar. É muito mais do que uma obrigação, eu encaro como uma conquista nossa. E a cada dia de 100 títulos que chega mais ou menos por dia, 90 são jovens. Então, o número é expressivo, eles estão vindo agora com uma força total, pegando, né, tudo isso daí que estava para trás. Então e aí com essas idas nas escolas, pelo menos na nossa região, mas esse número é geral, o pessoal está correndo muito atrás. Também aqueles que estavam com problemas, né? Aqui Botucatu já passou pela revisão biométrica, que foi lá em anos anteriores. Alguns não participaram e tiveram o título cancelado. Também estão regularizando sua situação para poder efetivamente participar.
Eu acho que é uma questão de honra, viu, Sérgio? O pessoal tá muito com fogo, assim, de querer falar, não, eu vou dar minha opinião aqui, eu vou falar o que eu penso, o que eu acho. Então tá bem inflamado. Nas últimas eleições, posso estar um pouco errado, mas acho que na última presidencial teve cerca de quase 30% de abstenção de votos. Você acha que isso é uma tendência que pode cair um pouquinho esse ano? Eu acredito. E tem muita que abstenção sim. também por conta de pessoas de mais idade que não conseguem mais ir, ou alguns que não conseguem, por outras condições, chegar mesmo a exercer o voto, né? Mas você acha que esse ano... Eu acredito que vai diminuir. O que acontece é o seguinte, é padrão meio histórico, varia um pouco, né? Mas 30% dos votos não são válidos. Em que contexto? 20% é por omissão, não vai. 5% é branco, 5% é nulo. A pessoa chega aí até 10% desses, né, que são 5 e 5, vão até a frente da urna e ali, de uma maneira, eles pensam que estão protestando, né? Pensam que protestar é você escolher alguém realmente e falar, ó, eu vou depositar meu voto de confiança nessa pessoa. Mas aí eles vão lá e anulam o voto. E eu acredito que esse número vai diminuir. Penso eu que vai diminuir justamente por causa de todo esse cenário que a gente está vivenciando, né? Por tudo isso, as pessoas vão lá e vão dar a opinião delas, né? Falando um pouquinho do que você faz, né? Qual que é a função do chefe do cartório eleitoral, assim? O que faz, o que ele coordena, por que ele é chefe, né? Eu vou falar como eu sempre falo, né? Todo bom gestor, quando ele não atrapalha, já é uma grande coisa. Mas eu tento fazer um pouco diferente. Eu não tento ser chefe, mas sim líder. Quando eu falo alguma coisa, eu vou geralmente à frente. Então eu vou lá, tem equipe lá junto que organizou a palestra, tal, mas é eu que vou lá falar. Vamos fazer um projeto itinerante? Por isso que eu gosto demais de participar. A gente foi lá no Cachoeirinha, na escola Mozart Moraes, que é uma escola linda, se vocês não foram lá. Umas pinturas incríveis que fizeram lá, ficou incrível. Fui lá para fazer o título daquela população que é a mais carente. Estava eu lá digitando o título, recebendo, conversando. Então, a função de quem está à frente de uma justiça, principalmente como uma justiça eleitoral, é viabilizar um serviço de qualidade para a população, mais célere, e desburocratizar tudo isso, né? Acabar com aquela história de cópia, carimbo e não sei o que. A gente acabou com tudo isso, chegando e trazendo um serviço mais fácil, mais simples para a população. Penso que a ideia e a proposta seja essa, né? De quem está à frente de um órgão público. Legal. E teve, né, também uma parceria da Justiça Eleitoral daqui de Botucatu com a vacinação em massa, né? Isso. Como é que foi o trabalho de vocês? Como é que foi esse convite? De quem partiu a ideia? Como é que isso foi desde aquele? Porque foi um marco para nós tão importante, né? E que deu um alívio para a nossa população de Botucatu, que reflete até hoje, né? Nessa ação que teve. Eu estou completando 15 anos de justiça eleitoral, né? E eu já passei por muitos desafios. Novas eleições muito conturbadas, muito acirradas. E esse que em tese não era um tema eleição, no dia exato, 7 de maio de 2021, o prefeito de Botucatu, junto com o secretário de saúde, saindo de Brasília, me ligaram, estavam lá em Goiás ainda, no estado de Goiás, dizendo o quê? Que eles tinham conseguido o quantitativo de vacinas para a população de 18 até 60 anos de idade. Os acima de 60 já tinham recebido a sua dose, só que eles precisariam viabilizar isso num curto intervalo de tempo, que era a proposta do Ministério da Saúde, e eles não tinham capilaridade, não tinham a quantidade de postos de saúde suficientes e profissionais para poder viabilizar isso. E aí eles, lá entre os dois, conversando, tiveram essa sacada de quê? De falar, ó, a Justiça Eleitoral, ela consegue, num único dia, atrair toda a população do município, e todos cumprem com a sua finalidade, que é ir lá votar e voltar para casa de maneira organizada. Então, eles tentaram o quê? Trazer essa informação e me ligaram. Era no final do dia, e aí eles disseram, ó, Igor, tem uma missão aí para você, é fazer uma vacinação em massa no estilo de uma eleição. E aí eu falei assim, mas tudo bem, né? Eu demoro 1 ano e pouco para fazer uma eleição. Quanto tempo que eu tenho? Eu falei, tem uma semana. Porque foi no dia 16, logo na semana seguinte. Eu falei, poxa, é uma coisa praticamente impossível, né, de fazer isso. Ele falou, então você tem que ter algo em mente. Não é para te pressionar, mas cada dia, né,
o secretário de saúde ele tinha que gravar um vídeo para dar uma transparência para a população. Quantas pessoas eram contaminadas. E dessas, quantas eram entubadas, né, hospitalizadas, e quantas morriam. E ele falou, ó, um dia a mais que você me pede são vidas que vão perder a oportunidade de tomar a vacina. E a gente entendendo e compreendendo aquela magnitude, uma carga emocional gigantesca, né? A gente chamou todos os nossos mesários que trabalhavam nas eleições, só que sem benefício nenhum. Falou, não tenho nada para te dar. Nem comida, nada. E as pessoas se doaram, porque elas entenderam e compreenderam que aquela era uma causa fora do comum, nobre, extremamente nobre. E aí todo mundo se voluntariou. Eu fiquei dando curso de 6 horas da manhã até quase meia-noite. A gente utilizava as redes, os meetings, né, os programas, e fazendo curso, e ministrando, e explicando. Até que no dia 16, efetivamente, por 50 colégios eleitorais, fora os 4 pontos, para quem não conseguia se identificar como munícipe de Botucatu, as pessoas se direcionavam por dentro desses 50 colégios, 300 locais, né, que eram sessões, que aí foi transformado em vacinação, para serem identificadas e receberem a dose. Foi uma coisa das mais gratificantes que eu participei, né, como à frente da Justiça Eleitoral. As pessoas entravam sem esperança nenhuma, né? Você não poder fazer plano, tipo, vou viajar. Não existia isso, cara. Você não sabia se ia ser contaminado amanhã. Voltar a trabalhar. Né? Nada, absolutamente nada. Sua vida é totalmente travada. Se você fosse contaminado, você não sabia que aquilo ali ia progredir, você ia ser hospitalizado. Gente que tem filho pequeno, imagina a nossa cabeça. E você poderia eventualmente morrer, né? É uma coisa assim, milhares de pessoas morreram, né? Sim. E aí, em cima de tudo isso, as pessoas entravam ali e saíam literalmente chorando. Chorando de alegria de ter recebido aquelas gotículas ali, muito mais do que a cura propriamente dito, trazia esperança para elas, né? Eu acredito que foi um marco muito grande. E foi um lind case que a gente fala. Não existiu nada igual no mundo. Então eu não tinha onde me comparar. Então eu tinha que criar aquele cenário. Porque teve Serrana, mas a Serrana levou muito tempo para conseguir. Foram meses, né? Isso, não foi nesse cenário. Com isso a gente conseguiu. Tanto é que veio imprensa internacional até. As grandes veículos de comunicação do Brasil também vieram para Botucatu. Se a gente tivesse a vacina, se todo mundo remasse para o mesmo lado e falasse, poxa, a vacina é o caminho, e conseguisse a vacina, a gente conseguiria vacinar a população do Brasil no único dia, usando a mesma sistemática, porque o Brasil tem essa expertise de eleição no Brasil inteiro, é igual no Brasil inteiro, e aplicaria a mesma regra. Todo mundo que aparecer ali ia receber a vacina e o negócio fluiria. Então foi muito, mas muito gratificante, assim, para mim e para toda a equipe do Cartórias, foi algo incrível. E só para a gente, não sei se ia perguntar alguma coisa nesse sentido, como foi a repercussão, né, dessa ação do cartório eleitoral daqui, sei lá, nas instâncias superiores, né, a quais vocês respondem, no grupo do WhatsApp do sindicato dos chefes dos cartórios e por aí vai? Na verdade foram as mais positivas, né? Primeiro que saiu no New York Times, né? Não é qualquer coisa que sai no New York Times. Folha, Estadão e todas as demais veículos de comunicação vieram aqui, inclusive. E desde o TSE até os TREs, tudo foi uma coisa assim incrível. Primeiro que todas essas propostas, você falou, o que um chefe faz de bom é vender uma boa imagem, né? Fazer coisas que vão ser marcantes. Eu penso que isso foi muito marcante para o nome da Justiça Eleitoral. E eu não digo justiça como se eu digo serviço público, para mostrar por que eu tenho essa concepção. Porque é público tem que ser o melhor, muito melhor do que a iniciativa privada. Porque quem recebe realmente precisa daquilo ali. Então você tem que fazer algo totalmente diferente. Então conseguiu consolidar, né, com brilhantismo o nome e a imagem do serviço público, mostrando que nós, eu não digo nós como Justiça Eleitoral, porque foi uma gama de colaboradores, né? Todos se uniram com esse propósito, com essa ideia de combater a Covid, né? E fomos felizes nisso, né? Foi incrível. Hoje, mudando um pouquinho de assunto, voltando a falar mais do processo eleitoral e tal, o trabalho do cartório hoje, não hoje, né? Ele é dividido um pouco, pelo que eu percebo, em algumas etapas. Exato. Porque tem os prazos tanto para candidatos quanto para eleitores regularizarem a situação para chegar ao dia da eleição. Como que está esse processo hoje? O que
Quem não tem título dá para tirar ainda? Quem está irregular dá para regularizar até quando? Dá sim. Então, a proposta é, em todo momento, a justiça ela também é administrativa, além de responder processos, né, trabalhar com processos, tem essa parte documental, que é a emissão do documento. E o título de eleitor hoje, lógico que ele vai te sair de povo e te tornar um cidadão, um diploma dizendo, você vai poder opinar sobre as questões sociais, né? Sobre o que acontece na sua cidade. O título de eleitor ele pode ser feito até 150 dias antes da eleição. E qual é esse prazo? Dia 4 de maio. Isso serve para o jovem. Tá aí já. Sim, o jovem que tem 15 anos, 15 apenas. Mas vai completar 16 até o dia da eleição, inclusive, que é dia 2 de outubro. Então ele tem 15, mas vai completar dia 16 até 2 de outubro. Ele pode tirar o título de eleitor. E todos os demais, dali por diante, podem também tirar o título de eleitor. Basta levar um documento pessoal, um comprovante de residência, se não souber de cabeça, o certo é levar ali, né? Que a gente tira no cartório eleitoral. A gente trabalha das 12 às 18 na rua Monsenhor Ferrari, número 416. Ou, de forma eletrônica, a pessoa também consegue, pelo WhatsApp do cartório eleitoral, tem um WhatsApp lá, um telefone fixo, está até obsoleto, nem sabia o que ia fazer mais com o telefone fixo. Vamos transformar ele no WhatsApp, deu certo. DDD 14 3814 5536. Então você vai lá, consegue também 24 horas, né? Porque aí é um equipamento eletrônico que vai te direcionar para você fazer o título, você consegue fazer de forma remota também. Nos dias 30 de abril e 1º de maio, sábado e domingo, nós iremos também abrir o cartório eleitoral para dar oportunidade para aqueles que trabalham durante a semana fazer o título também nesse período. E aí do dia 2, 3 e 4 o cartório vai ficar aberto até de noite para poder dar oportunidade para as pessoas regularizarem. Né? Em Botucatu a gente tem quantos eleitores aproximadamente? Mais ou menos 110 mil eleitores. 110 mil, mas temos 17 mil com título cancelado, que é um número expressivo. Esse cancelado... título cancelado por quê? Porque não realizaram a biometria, ainda nós temos alguns, e pessoas que deixaram de votar ou justificar por 3 eleições consecutivas. Eles podem ir lá e regularizar. Pode regularizar normalmente. As pessoas podem ir fazer a regularização sem nenhum problema. Muito rápido, muito dinâmico. Sim. E qual que é para vocês, assim, durante o trabalho, sobretudo nas vésperas e no dia, tem alguma diferença as eleições que nem desse ano são presidenciais, as eleições locais, depois as municipais? Quais as diferenças desse Tem uma desse diferença processo? muito grande. E qual é a mais emocionante também? Qual que é a mais pegada? Assim? Eu imagino que é local, né? Porque é local. você tromba com as pessoas na rua, né? A local é uma coisa assim muito mais intensa. Mas a nacional é uma responsabilidade muito grande, porque quem for escolhido vai definir o rumo da nação, né? Então, é uma coisa assim impactante demais, né? Então, as diretrizes na saúde, o SUS é nacional, muita coisa nossa é nacional, né? É âmbito nacional. Mas a local, e está muito inflamado, né? Está tudo muito inflamado. Mas a municipal, ela é bem mais intensa, né? Por quê? Porque é competência nossa analisar o registro de candidatura. Então, vão protocolar os vereadores, os prefeitos, e a gente faz a análise documental para ver se a pessoa efetivamente tem os pré-requisitos necessários para sair candidato. Em suma, os outros são muito objetivos, né? Se tem idade ou não, se sabe ler e escrever, então é muito fácil de definir isso. O grande problema é a ficha limpa. E penso eu, né, que a própria pessoa, por uma questão de ética, já deveria se abster de se inscrever num cargo público. Vocês têm que limar muita gente? Tem que limar. Segundo filtro deveria ser o partido, né? O próprio partido deveria falar, desculpa, mas a gente tem uma imagem a zelar, não vai te lançar candidato porque sua ficha aqui está demonstrando que tem vários processos criminais. Mas não. Passa pelas prévias e encaminha para a justiça indeferir o pedido. A gente tem uma imagem a zelar, a sua ficha suja corresponde com o que a gente precisa, está contratado. Então tá quase isso, né? Mas as pessoas protocolam assim, né? Teve casos lá, não vou citar nomes, mas uma pessoa com vários homicídios, roubo, latrocínio, viu? Mas não é nem possível uma coisa dessa. Aí chamou o presidente do partido, conversou, falou, a melhor saída é a pessoa pedir para sair, né? Pedir renúncia. Nem toca esse processo aqui. É uma coisa tão absurda assim, né? Em países mais sérios, as pessoas elas ficariam indignadas, né, com uma coisa dessa. Né? Tem que pensar bem. Por isso que é bom analisar, visualizar. A justiça não deixa passar de forma nenhuma. E essa avaliação ela é feita antes da eleição ou após? Antes da eleição. Antes da eleição, a justiça...
que nem agora, os candidatos, né, mas quem vai fazer a análise é o TRE e o TSE, eles protocolam até dia 15 de agosto. De julho do dia 20 de julho a dia 5 de agosto tem as prévias, que é uma eleição dentro do partido, para ver que eles vão lançar candidatos. Aí eles registram até 15 de agosto. E em uma semana a Justiça faz a análise documental de tudo isso daí. E aí tem os casos mais complexos, se estendem um pouco mais. Mas aí faz a análise e antes da eleição tem um resultado para dizer para a população, ó, esse aqui não foi selecionado, né? Então, aí eles acabam recorrendo, né? Aí, que é o que a gente teve aqui em Botucatu, teve que fazer uma nova eleição em Itatinga. Ele tinha sido indeferido aqui, indeferido no TRE, e aí estava pendente de análise ali no TSE. Mas a população já tinha um indicativo muito grande de que aquela pessoa não poderia assumir o cargo, mas mesmo assim votou. Então, parte da parcela da culpa também é de quem escolheu. E mais ou menos seguindo a mesma pergunta, mas no cenário que nem você falou da cobertura aqui, é Botucatu, Itatinga e Pardinho. A diferença de tamanho é bem grande, assim, né? De população, número de eleitores. Gigante. Mas a confusão é maior ou menor nas cidades pequenas? É inversamente proporcional, porque quanto maior você é, Botucatu, por exemplo, não existe brigas de bairros. Itatinga, Pardinho existem brigas de bairros. Por exemplo, lá eles levantam um bambu, uma taquara, né, bem grande, amarram uma bandeirinha com a cor do partido e é perigoso de lá, eles se agridem, na bambuzada mesmo. Por isso que lá, e o município é pequenininho, por exemplo, hoje tem pouco disso, né? Tem menos, por exemplo, passeatas e carreatas. Lá tem, é muito comum. E a gente tem que fazer todo um esquema, é justiça eleitoral, para que eles não coloquem em trechos que vão se encontrar, é quase briga de torcida, dá. E em horários distintos, com um saindo para um lado, um saindo para outro. Imagina uma cidade que Itatinga e Pardinho, que é pequenininha, a probabilidade de se cruzar em determinado momento, então tem que separar e é um conflito muito grande. O juiz tem que interferir e falar, então, é igual o Salomão, né? Não, ninguém vai querer, então ninguém faz, né? Aí eles acabam falando, ou vai de manhã ou vai de tarde. Mas já aconteceu casos disso. E aí eles fazem de propósito, atrasa para coincidir com a do outro e sobra paulada. Tem que a polícia até fazer a intervenção. E no Botucatu não temos essas. Não é comum esse tipo de coisa, de conflito, de briga, literalmente. Né? É mais calmo nesse momento. No dia mesmo da eleição, como que você faz para acompanhar tudo e vocês ficam se comunicando o tempo inteiro? Tem muito problema, assim? Ou... tem diminuído, porque anos atrás a gente pegou, né, casos. O Ministério Público, de igual forma o juiz, deram uma penalidade exemplar, né, em uma multa alta e tudo mais, e aí os demais começaram a ficar com medo. Né? Mas era muito comum um derrame de material na rua. Esse tipo de coisa, você para pensar no mundo como hoje, primeiro que nem papel é para você imprimir, né? Manda um WhatsApp para a pessoa, tenta outras formas de abordagem. E aí as pessoas tinham aquele péssimo costume de derramar papel para a rua, santinhos, né? E pior ainda o eleitor que pega e vota, né, naquela pessoa ali. Mas a gente ia para cima, e tem a P2, que é a Polícia Investigativa, que ele fica descaracterizada, fora as viaturas e tudo mais, e a própria Justiça Eleitoral. Eu sempre sei os locais já, né, que a pessoa vai fazer o derrame, fico só esperando para abordar. E tem diminuído, ano após ano, diminuído cada vez mais. E até chega o ponto de só um candidato jogar. Aí ele passa a vergonha, porque foi pego. Aí hoje a gente junta, não precisa ser em flagrante, junta, encaminha para o Ministério Público e fala, ó, fulano despejou na frente do colégio tal. Só que a gente tenta quebrar a eficácia disso, porque eles jogam umas 2, 3 horas da manhã, 5, 6 horas da manhã, tem que ter a equipe da prefeitura, né, que cede, faz a varrição, limpa tudo, e aí na hora que ele chega lá, pensa que vai estar as coisas, papel, não tem nada na rua. Tanto eu não sei se vocês chegaram a cogitar, mas na última eleição estava mais organizado, mais limpo. Isso facilita, né? E houve uma fiscalização intensa com relação aos carros, né, que eles colocam aqueles adesivos, né, parando perto das escolas e tal, né? Os carros lacrados lá com papel pardo. Papel pardo. O que acontecia? Isso era um outro problema. Você falou e você me lembrou que é incrível. Isso daí era um problema. As pessoas não podem propaganda que ele faz. Ele vai meia-noite, que é o horário, 10 horas da noite, né, que é o horário limite do dia anterior, e larga o carro lá. Onde que ele larga? Ali no bolsão aqui da catedral, por exemplo, no nosso caso aqui. Enche de carro. Que nem um painel. Que tem uma escola perto também. O juiz falou o quê? Papel pardo grande com o texto dizendo que é crime
E a gente vai envelopar por determinação judicial, porque antes era todo um transtorno, você guinchar um carro, levar para o pátio, vai dar trabalho para a pessoa, para todo mundo, para a justiça, que a gente, naquele exato momento, a gente tem que focar a nossa atenção, que o eleitor tenha a maior tranquilidade, por isso que não pode ter propaganda, ele não pode receber pressão naquele dia, ele tem que ter a liberdade total de entrar lá e exercer o seu direito sem qualquer interferência. E aí ele já chega todo mundo querendo dar um papel, uma placa, tal. Então a gente livra ele de tudo isso, porque ele já tem que ter construído a ideia dele, a proposta dela durante o período da campanha. E aí a gente envelopou. A pessoa saía lá fora, envelope no carro. Nossa, e a assinatura do juiz, falando, ó, é crime que você cometeu, pode pegar seu carro e ir para lá que depois você vai receber a notificação. E a vergonha do cara entrar no carro dele, tudo daquele jeito, todo mundo olhando, né? Tudo travado. Eu presenciei alguns carros assim, deu pra ver. Né? Papelzão pardo. Agora você imagina, cara, você tem que cuidar de todo o processo eleitoral antes, cuidar do momento ali do que está acontecendo nos pontos de votação, né? Se a urna eletrônica está funcionando ok, se os mesários estão lá, foram todos, né? Os voluntários, sabe? Está tudo rolando certinho. E ainda cuidar lá fora, né? É um trabalho, cara, que é muito doido, né? É muita coisa mesmo. A gente tenta trabalhar no gestão de risco. A gente visualiza um problema futuro e tenta se antecipar. Essa do papel pardo foi uma delas, né? Uhum. Porque facilmente você resolve. Dentro de cada escola são 50 pontos de locais de votação, e aí com mais de 300 sessões distribuídas por esses 50 locais. Tem os apoios logísticos, como se fosse um braço do juiz lá dentro de cada escola, que a pessoa tem um contato direto com o cartão. Qualquer identificação que ele visualizar dentro e ali nos arredores da escola, ele tem essa autonomia, ele ia lá e colocava o papel pardo. Ou se abordava alguém forçando ali um voto, compra de voto, ele acionava já a polícia para ela poder fazer, para a pessoa sair dali ou ser autuada, né? Então tem todo esse procedimento. Vou entrar nos assuntos meio polêmicos aqui, cara. Vou direto ao assunto. Urna eletrônica é segura? Ixi, o problema, o pessoal fala da urna, né? Quem vê pensa, se o problema do Brasil fosse a forma que a gente conta o nosso voto, a gente estava feliz, né? O problema é muito mais embaixo, muito mais estrutural, muito mais complexo do que isso. Quando que a gente vai ter uma democracia plena? E tudo, como que eu vou ter uma segurança plena, uma saúde plena? Tudo nessa vida. Quando eu tiver uma educação plena. Se eu tiver excelentes eleitores, cidadãos comprometidos, conscientes, preocupados, que no dia a dia, não só na eleição, vão lá e fazem o seu papel. Desses cidadãos excelentes, que são muito bem educados, educação ampla, eu vou ter excelentes candidatos e, por consequência, eu vou ter magníficos representantes. E a forma de eu contar o voto? É duro falar isso, mas pouco importa. Por quê? Porque eu já tenho um trabalho conjunto. E a urna em si? A urna ela tem toda essa complexidade, toda essa razão de ser, por causa que o brasileiro tem uma fama, e é fato isso, de fraudar, de querer ganhar vantagem, de querer ir para, contar um votinho a mais. E antigamente, voltando, né, a urna de lona viabilizava, por exemplo, voto em branco. Imagina você pegar um lapisinho, um negocinho, você põe um voto num candidato. Ou anular um voto, você fazer um risquinho para ficar com 2 votos e acabar anulando. Então, isso existia antigamente, né? Tinha esse tipo de... E mexer com papel, contagem, quanto mais manuseava, mais problema dava. A urna eletrônica ela foi desenvolvida pelas maiores cabeças pensantes que tem no nosso país nessa área de engenharia e computação. O ITA, que é o Instituto Tecnológico, o IME, são 2 militares, inclusive, né? A Unicamp e a USP, que eram as mais antigas, e as federais. O Unesp também participou lá atrás dessa construção desse projeto. E aí ela nasceu lá em meados de 1990, ela foi implementada em 96, e desde então, a cada ano ímpar, é feita uma grande quantidade de testes nela para poder aperfeiçoar o sistema. Então chamam os hackers institucionais, né, que são os professores de programação, para poder forçar ali a urna ao máximo, entrega o código-fonte, coisa que comumente não existe, né, no dia da eleição, para que a pessoa tente descobrir brechas. Em cima disso vão sendo construídas barreiras e barreiras e barreiras e barreiras para blindar a urna completamente. Melhor forma, teve uma jornalista, Sérgio, que ele escreveu uma matéria
E ela ficava nesse só de ouvir dizer que ela fez, se inscreveu como mesária. E tem até esse texto, bem interessante. E ela trabalhou como mesária. A melhor forma que a pessoa tem para vivenciar e falar, não, vai lá para você ver o dia a dia. Se é possível a pessoa entrar com uma chavinha de fenda lá e mexer dentro da urna, que é o que eles falam. Ah, não, mas depois vai transmitir. Na hora que for transmitir, a pessoa muda o voto. Não tem como. Por quê? Porque na hora que acaba a eleição, é impresso o resultado e esse resultado é entregue para os fiscais, para a imprensa, é colado na parede. Só depois tira-se a mídia, leva lá para o cartório vai fazer essa transmissão. Mas o resultado já está ali, já está lá disposto. Então, o problema da nossa eleição não é a urna. O problema é a gente ter bons candidatos, bons representantes e, lógico, bons eleitores. Que a gente vai ter desse conjugado excelentes, né, representantes. Você falava que um estudo sobre o processo eleitoral deveria ser parte curricular, né? Fala um pouquinho pra gente, então. Explica por que você acha isso? Eu penso, como disse, né, que a educação ela permeia tudo. Ela transita por todas as áreas. A gente separa por uma questão didática, mas existe uma interdisciplinariedade. A educação está presente em tudo. Tudo. E não é diferente na democracia. E eu acredito que para você ter bons eleitores, né, bons cidadãos, deveria já começar da base, já começar dentro da escola, com atitudes e propostas, né, de engajamento, de pertencimento, de você compreender que você faz parte, primeiro da sua família, né, que é a primeira unidade que você participa, depois do seu bairro, aí você vai para o seu município, você entende que aquilo é seu, que você vai ajudar a construir um espaço melhor. E esse trabalho tem que ser feito na base, tem que ser feito na escola, né? Isso daí a gente tenta, né? Aqui em Botucatu, né? Envolve Botucatu, Itatinga e Pardinho, a gente faz essas visitas, a gente trabalha vários temas, né? Trabalha Bertold Brecht, um analfabeto político, que é muito emblemático, que ele fala, né, do analfabeto, porque tem vários tipos de analfabetismo, e o político é um deles. Então ele vai trabalhando, falando, não, o custo de vida, o preço do feijão, do arroz, do combustível, nasce justamente dessa omissão política, dessa não participação. E a gente tenta trazer, fala, então, você também tem que estar junto, tem que participar. Fala assim, ó, sua opinião é importantíssima. A Constituição e as leis, elas te inibem, geralmente a juventude, de fazer um monte de coisa, de dirigir, de beber, até crime, né? Eventualmente você cometer, você não vai lá ser penalizado, mas pararam para pensar, isso, mas você tem voz, você tem direito de falar, você tem direito de votar. Então, você aproveite esse espaço, né? E pleiteie ali as suas vezes. Ele falou, mas eu vou ser ouvido? Vai ser ouvido. Seu voto vai valer tanto quanto os dos demais, sabe? Então, eles começam a entender e compreender tudo isso daí. E aí, quando chega nessa fase que eles podem tirar o título de eleitor, eles tiram porque eles querem tirar, porque eles querem participar, porque eles querem mudar, né? Fazer um futuro melhor para eles mesmos, né? Quem vai vivenciar dali 10 anos um mercado de trabalho, vivenciar um posto de saúde, uma escola para o filho dele tá estudando, são eles mesmos, né? Então eles querem ajudar a construir o passo adiante que eles vão dar. Eu acho que isso é fundamental, é essencial. Você já criar um alicerce, e aí eles vão construindo ali, né, a vida deles pautada nisso. Muitas pessoas não sabem, até eu desconheço exatamente a data, mas a justiça eleitoral em si, como ela funciona hoje, as eleições diretas, são super recentes, né? São novíssimas, coisas... né? Foi o Collor, né? Que 30 anos, 30 e poucos anos. Mais ou menos, pouco mais de 30 anos. Nós tivemos alguns poucos intervalos, né? Lá atrás, mas depois fechou-se de novo, e aí a gente teve muitos períodos em que a gente foi bloqueado. Você não podia escolher presidente, alguns cargos, governador não escolhia. E você acredita que hoje o sistema eleitoral, a justiça eleitoral, ela estabilizou? Tem sido plena ou não corre nenhum risco, nada? Risco sempre corre, né? Risco a gente sempre corre. E seria um primeiro setor a ser lacrado caso... Seria lacrado. Por quê? A justiça eleitoral, ela é conhecida como a justiça da democracia. A democracia, no seu modo pleno, é você poder falar o que você pensa, o que você acredita, essa liberdade que você tem, inclusive de escolher, principalmente, os seus representantes. E quem viabiliza tudo isso é a justiça, tentando fazer uma limpeza, né, das pessoas que não estejam aptas
entregar para a população aqueles que efetivamente passaram ali no crivo mínimo necessário, né? Eu acredito que, tal como aconteceu no passado, a gente não está isento de sofrer pressões, né? Como vem sofrendo. Isso acontece todo dia, né? Todo momento. A liberdade que nós temos hoje nas redes sociais também ela é prejudicial nesse sentido, porque as pessoas falam o que pensam, mas sem embasamento algum, né? Elas pegam teses de doutorado, descartam, rasgam e colocam uma charge e aquilo vale mais do que tudo. As pessoas, isso aí inflama as pessoas, né? A gente recebe no cartório lá agora, tá falando da campanha do jovem eleitor. Aí estavam dizendo que a gente estava cancelando o título de idoso. Tá, isso aí as pessoas têm aparecido no mínimo ali umas 20 por dia, pessoas idosas, dizendo que viram um vídeo que determinada pessoa cancelaram o título da idoso, tal. Isso é um problema. São as notícias falsas, né? A desinformação não seria nem fake news, não é nem mentira, mas aquela história mal contada, né? Aquela informação que trouxe errada, minando a justiça eleitoral. A justiça tem combatido muito mais tudo isso, né? Levando fato ou realidade, né? Só que é fake ou não é? E aí a gente tem tentado trabalhar, mas é um problema seríssimo, certo? Você acha que esse é o maior desafio atual da justiça eleitoral? Combater as fake news, combater essa desinformação? Eu acredito que sim, porque para o eleitor votar com tranquilidade, ele tem que ter informação precisa e real de quem são seus candidatos, o que é aquela situação, qual é o panorama, né, eleitoral, toda a informação verdadeira. Ele precisa de verdades e não de meias verdades ou de histórias mal contadas, inclusive de mentiras que muitas vezes surgem. Então eu acredito que parte do papel da justiça eleitoral é ter esse controle sobre esse abuso que existe pela liberdade, né, que nós temos. Tudo tem limite, inclusive você não pode sair por aí falando mentiras, né? Então você tem que ter que muitas vezes pode prejudicar. A gente estava falando de pandemia um pouquinho antes aqui, umas mentiras como essas custaram milhões de vidas. Não está falando de voto, que é fundamental, está falando de vida de pessoas que não tomaram uma vacina, sei lá, fizeram outras coisas e hoje não estão aqui para contar a história. Então a gente tem que ter muito cuidado. Aquela questão da educação que você citou, ela envolve muito isso, né? Porque uma pessoa com um pouco mais de educação, uma educação de qualidade, vai saber avaliar, diferenciar melhor a informação falsa da informação verdadeira, né? Esse é o ponto crucial. Antes de, por exemplo, ter que sair de casa, ir lá no cartório, questionar, mas meu título foi realmente cancelado. Ela podia ter, né, talvez, checado de alguma outra maneira. Hoje nós temos muito mais agências de checagens. São novas formas de jornalismo, inclusive, eu acredito que é um jornalismo investigativo para descobrir se aquilo que está sendo cogitado, né, falado, aí eles buscam, tem jornalistas que vão atrás da notícia real para falar, não, a história não é essa, a história é essa aqui, ó, e colocam ali a real. Então, mas é todo santo dia, ele acorda cedo correndo atrás já uma profissão que, de certa forma, já existia, mas agora é muito mais necessária, assim, no dia a dia, né? Porque, assim, revisão histórica, essas coisas, vira e mexe, aparece, né, uma nova versão, um novo documento, alguma coisa. Mas agora é cotidiano, muito dia dinâmico, a dia, né? Hora a hora tem um novo fato e você fica perdido. Mas será que isso é verdade? Será que isso é mentira? E o conhecimento é tudo, né? Você falou, é verdade. E por isso até a questão da educação. E essa coisa, isso nem é mentira, né? mas você só vê uma informação, ou uma versão, um personagem envolvido. Mas, né, tem todo um contexto, um monte de coisa para se levar em consideração, né? E agora indo para um outro lado da nossa bate-papo, Igor, desde quando você começou como chefe do cartório, deve ter visto muita coisa maluca e muita coisa engraçada até, dependendo do contexto, né? Desde o processo eleitoral até realmente o dia da votação ou da posse, ou enfim. Porque a justiça eleitoral não acaba quando acaba a eleição, ela continua, né? Ela continua, tem a posse, depois ainda tem todo um outro contexto dentro dos mandatos ali, né? Qual foi o período mais tenso que vocês tiveram? Se teve alguma confusão, se alguma coisa que foi realmente complicada de lidar? Qual o mais engraçado, né, que vocês tiveram também? Olha, de tenso, eu acredito que eleições municipais que ocorriam em Itatinga e Pardinho, em Pardinho em especial,
Agora nós temos saudosos, né, que eram o Dito e Fião, são falecidos. Eles alternaram no poder desde 1976, imagina o que é isso. Em 2016 foram 40 anos de alternância. E ali era categórico, assim, sabe? Aquele conflito entre eles. Tinha conversas que depois que acabava a eleição eles tomavam uísque junto, e a população se quebrando lá. Isso aí agora ficou para a história, né? Ninguém vai saber se é verdade ou não. Mas de embates assim, categóricos, de sobrar paulada, virar carro, quebrar vidro, arrancar propaganda, era lá. Tem umas coisas engraçadas num período, e aí trazendo agora para um período mais recente, foi permitido totens, e as pessoas faziam desenho, e uma vez uma república sequestrou um totem de um candidato e mandou um recado cobrando resgate. E era zoeira, né? Só que é crime isso, roubar a propaganda eleitoral, porque no contexto real, né, de você ir lá e prejudicar o outro candidato, ser denegrir, mas eles fizeram como se fosse uma brincadeira. E a gente teve que fazer um meio de campo ali, falou, cara, até acho... Não é que eu acho legal, acho interessante isso, a abordagem. Não, sequestraram aí, igual que sequestraram a Anand Jardim, eu acho que eles pegaram no filme isso daí, sequestraram o boneco da pessoa e mandavam o recado pro candidato, ó, seu boneco tá passando por isso, se você não fizer tal coisa, a gente vai cortar uma orelha dele e tal. E aí entregaram com bigode, entregaram já meio bagunçado mesmo. E foi bem interessante, assim. Aí o candidato até deu risada depois e viu que não era um adversário político que estava prejudicando ele. Realmente, de primeiro momento, você fica até nervoso, né? Putz, o que tá chegou, fazendo? Passou ali, cadê os bonecos, né? Aí que depois veio o recado, aí mandaram para onde tem as bits, mandaram o recado. Pior ainda, né? Não, aí ficou mais doido, né? Não, mas aí no final deu tudo certo, assim, nesse contexto. E teve fatos, quando a gente teve uma eleição suplementar, né, em Tatinga, e aí na hora de tomar posse, né, o juiz ainda não tinha assinado o diploma porque o candidato não tinha sido cassado. E aí foi até uma briga, porque foi o primeiro colocado, foi o segundo colocado, o terceiro, foi os 3 candidatos lá. E um falando pro outro que era ele que ia tomar posse, o segundo falando que o primeiro não ia, o terceiro também entrou na rodada, que ele entrou com uma justificativa ali, e na hora que eles chegaram ali, nem cadeira tinha pro cargo de prefeito, separado, né, que é uma solenidade, a gente tenta organizar, tinha as cadeiras dos vereadores e não tinha a cadeira do prefeito, e aí foi até os advogados questionar e falaram, pela legislação eleitoral não tem, é nova eleição. Não tem nenhum dos 3 aqui. Só que a imprensa estava lá fora já esperando justamente para... Eram todos os políticos para entrevistar. Eles tiveram que sair correndo lá pro meio do mato. Descer, ela foi lá no lajeado, né, no anfiteatro. Descer, pegar o carro e voltar para Itatinga. Aí foi na época foi o suplente aqui. Fugiram da imprensa. O presidente da Câmara que assumiu, né, como um cargo interino durante 6 meses ali para fazer a eleição. Acredito que esses casos assim foram os que mais marcaram. E que fique por aí, né, por enquanto. Né? Já tá bom. Então, já tá bom, já é. Bom, assim. A gente está entrando na nossa reta final aqui do bate-papo, né? Se eu tiver mais alguma coisa para complementar, mas eu tenho uma pergunta para fazer, assim. Talvez seja, não sei se esse é o mesmo pensamento do Igor e do chefe do cartório, mas quais as expectativas falando mesmo na dualidade do chefe do cartório e do Igor para as próximas eleições, assim, principalmente dessas que são já esse ano? Olha, eu como pessoa quero um Brasil muito melhor, né? Sempre queremos, né? Um Brasil mais igual, mais justo, mais solidário, com oportunidades, com igualdades reais, né? Que a gente sabe que na hora que dá o tiro de largada, uns estão lá na frente, uns estão aqui atrás. Porque por questões históricas, né, a família não tem condição, vive numa situação totalmente diferente, você não tem como tratar igual pessoas que estão em situações desiguais. Então que a gente cria uma igualdade real disso, né, de oportunidades, para que as pessoas possam achar o seu espaço ali. Então o sol, hoje você estava nublado, estou vendo ali, está um sol incrível, um lugar no sol, né? E com qualidade, com curso superior de qualidade e tudo mais. E na expectativa como chefe de cartório que as eleições corram na maior tranquilidade possível, que as divergências políticas sejam respeitadas, e a gente só chegou onde a gente está justamente porque a gente não é igual.
E tá certo isso, cada um tem um pensamento e cada qual tem que respeitar a opinião um do outro. Não tem que ter agressões, muito pelo contrário, pode ser que de um lado você selecione o melhor do lado A com o melhor do lado B, você saia num resultado C aqui. Então acho que tem que ter mais diálogo, né? Menos gritaria, mais conversas, né? As pessoas têm que se entender melhor e respeitar essas opiniões, né? Essas ideias diferentes, que é natural de qualquer sociedade, né? Que isso aconteça. Só falta achar um denominador comum, né? Para a gente caminhar para frente. Beleza. Tem mais uma pergunta, Então, Sérgio? acho que é isso. A gente deixa para um próximo papo aí, porque na conversa sobre o escotismo, escotismo que fala? Isso. Escotismo eu não estava presente, a gente... Você quer saber que hoje, 23 de abril, é o dia do escoteiro. Olha só que legal. Hoje, que bacana. 23, hoje Parabéns. vai ter até um fogo de conselho que chama lá no grupo escoteiro. O que é o fogo de conselho? Explica pra gente. Fogo de conselho é um momento que é antigo, né? Como se fosse daquelas tribos que eles se reuniam em volta do fogo para conversar, né? Para falar das lendas, né? Porque era muita oralidade, né? As informações passavam, não tinha escrita, não tinham livros, né? De história para história, a gente conta as histórias, os causos, as canções que trazem muitas informações também, né? Vão cantando. E aí, esquetes, né? É o momento em que os jovens conseguem contracenar, né, sobre determinada atividade, ou o que ele mais gostou, então ele vai lá e se apresenta, o outro se apresenta, e aí vai indo em volta do fogo, o fogo vai queimando, né, tudo aquilo ali vai sendo trabalhado, vai iluminando, né, vai iluminando o nosso interior, né, aquela luz que vai nos guiar, tem todo esse propósito. É um ritual e um conceito histórico também, que bacana, Exato, que legal. é bem interessante. É um momento marcante, né, então comemorando o dia hoje do escoteiro. Desde aquele bate-papo que a gente teve dos escoteiros, eu fiquei muito, muito fascinado pelas atividades que vocês fazem, né? Então, bom, primeiro assim, quem se interessar pelo escoteiro, vamos falar um pouquinho dele, onde que ele pode encontrá-los? O Grupo Escoteiro, ele está localizado desde 86, então mais de 30 anos aí, né? Ali na rua Vitória Régia, número 191. Muitas vezes a pessoa fala, Vitória Régia é uma das ruas mais lindas de Botucatu. Ela é totalmente fechada, a copa dela de árvores, é uma ruazinha pequena, muito bonita, do lado da Cozinha Piloto. Você pegar a Quintino Bocaiúva, vai dar bem na Cozinha Piloto, ela começa ali. O contato, meu WhatsApp é DDD 14 998129903. Manda um WhatsApp ali, a gente já passa todas as informações. Não tem custo. Então a gente tentou ser o mais inclusivo possível, isso que era a grande barreira, né, de você levar o escotismo para quem efetivamente precisa. Então tem todos os bairros representados. Minha maior alegria ali é ter crianças do Jardim Brasil, Maria Luísa, Santa Maria, e aí tem Colinas do Paraíso, você tem do Vale do Sol, você tem do Parque das Cascatas, e as crianças interagem, brincam, cozinham, mexem ali, fazem um fogão na terra. Literalmente ninguém nem sabe o quanto cada um tem. Isso é a coisa mais interessante de tudo, né? Acampam junto, dormem junto e evoluem como cidadãos juntos. Não só para crianças, para adolescentes, adultos, né? Eu falo crianças, mas tudo. É dos 6 anos e meio até os 21 tem atividade própria como escoteiro. Acima de 18, se você quiser, você já pode virar escotista, que é o meu caso. Então você vai ser um adulto voluntário que vai proporcionar para aquelas crianças, jovens, né, adolescentes e jovens, momentos e situações para que eles possam crescer como pessoa, né? Falar infinidade de coisas, plantio de árvores, trabalhos sociais, engajamento, né, e tudo mais, né? Isso. E agora com relação à justiça eleitoral, aonde eles podem procurá-los para regularizar o título, para tirar o seu título, né? Justiça Eleitoral, ela está localizada na rua Monsenhor Ferrari, que é a que você desce ali da Catedral, do lado da praça, né, descendo, entre a General e a Cardoso, no número 466. O horário padrão de atendimento é das 12 às 18 horas. Lembrando que nos dias 30 de abril, sábado, e no dia 1º de maio, domingo, o cartório vai estar aberto. Depois, no dia 2, 3 e 4, 4 é o último dia para regularizar, nós abre, mas não tem horário para fechar, né? Vai até a última pessoa sair de lá. Então fica direto, né? Principalmente no dia 4, né? A pessoa já passa no drive-thru do McDonald's, vai lá, já regulariza seu título de madrugada, depois que saiu da balada, né? Já pronto, quase isso. Lá abre cedinho, vai abrir umas 8 horas da manhã, né? 8 horas abre nessa reta final e vai até de noite mesmo. Legal. E o dia da eleição, dia 2 de outubro. 2 de outubro. Aí lá no dia da eleição tem que levar só um comprovante com foto e o título, né? Ou o e-título, né? Também. Ou o e-título. Leva
bastar levar um documento pessoal. Se você levou, tem o e-título, né? Também leva o e-título. Sabe onde vota, vai lá, vota e faz a sua parte, né? Muito bem, então legal. aí tem que votar. Primordial votar. E pode perguntar. Não, é isso. Só se quiser falar nessa câmera aqui, na sua câmera, deixar um recado pra galera então sobre você já falou das suas expectativas, mas sobre as eleições ou o que você quiser, o microfone tá livre para você dar um recado pessoal. Eu sempre digo, né? A gente acaba se acostumando com as coisas que acontecem por aí. Manuel Bandeira, há um tempo atrás, escreveu um poema, eu não sou um recitador muito grande, mas chamou Bicho. Ele fala: vi ontem um bicho na janela do meu quarto mexendo no lixo. Tudo que ele achava, ele engolia com voracidade. O bicho não era um rato, não era um gato, não era um cão. O bicho, meu Deus, era um homem. Que essa situação não se repita mais, que a gente possa fazer valer o nosso voto e fazer a mudança na sociedade. Porque não é mais concebível, nos anos que a gente está vivendo, comparar um homem com um bicho, com um animal. Isso daí a gente tem que criar um senso de indignação. E parte dessa mudança começa por nós. Exercendo o nosso voto, escolhendo muito bem os nossos representantes. É só assim que a gente vai mudar a nossa sociedade. Isso aí. É isso aí, muito bom, Igor. O cara é demais, cara. Esse papo recita, é muito falou bacana. Que não recita bem. Então, esse papo é muito bacana. Igor, mais uma vez, muito obrigado, né? Conte conosco, né? Se a gente pode ajudar em alguma maneira a divulgar o processo eleitoral, divulgar como é o trabalho da Justiça Eleitoral, porque eu acho que realmente é importante, que nem você falou, o serviço público descer do pedestal e ter contato com o público, né? Não ficar no guichê apenas, de um lado ou do outro, né? Conte conosco e muito obrigado mais uma vez por esse bate-papo aí. Pessoal, então mais uma vez, se inscreve no canal, ativa o sininho, curta, comenta, compartilha. Gostou do bate-papo? Quem que você quer no nosso próximo encontro aqui? Deixa nos comentários, ajuda a gente a expandir o nosso trabalho aqui. Certo, pessoal? Valeu, muito obrigado. Valeu, até a próxima. Valeu.